Olá, alunos! Estamos começando mais um Praticando. Nós estudamos ontem o assunto e hoje nós vamos fazer o exercício. Então, vamos conhecer aí qual é a primeira questão. O assunto que nós estudamos ontem foi sujeito determinado e indeterminado, né? Então, a gente vai ver aí a primeira questão a respeito desse assunto. Vamos lá. Temos aí ó, a questão 1, a frase pai, mãe e filhos são elementos importantes da família. Nesta oração tem-se sujeito, temos a letra A, B, C, D. Vocês vão analisar essa oração, esse termo, tá bom? E dizer qual é o tipo de sujeito. E então vai seguir aí para vocês fazerem, segue uns minutinhos e daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação.
Muito bem, então voltamos com vocês para fazermos aí a correção do nosso exercício. Vamos então analisar a oração, né, o texto, para que a gente descubra aí quais são os sujeitos das orações. Vamos ver. Então vejam bem aí, ó, tem o pai, mãe e filhos, são elementos importantes da família. Então aqui nessa oração a gente percebe, olha, que nós temos pai, mãe e filhos, né? Nós percebemos aí que são os sujeitos da oração. Então tenho um núcleo, mais um núcleo, mais um outro núcleo. Então eu tenho 3 núcleos aí. Então isso significa que nesta oração tem-se sujeito composto, sujeito composto. Eu tenho mais de um sujeito, né? Eu tenho mais de um núcleo. Então a resposta correta é a letra B. Então quem marcou a letra B acertou. Muito bem. Então a gente segue aí agora para o nosso gabarito, né? Temos aí, ó, o gabarito, a letra B, sujeito determinado composto. E na frase pai, mãe, filhos, são os sujeitos determinados da oração. Assim, tem 3 núcleos, caracterizando o sujeito determinado composto. Então, ele é determinado por quê? Porque ele está presente na oração, ele está escrito na oração, então a gente consegue identificá-lo perfeitamente, normalmente, ok? Então, seguimos agora para a nossa questão 2. Na nossa questão 2, nós temos uma frase, né? A ética é uma ferramenta importante para o bom convívio entre as pessoas. Então, a palavra destacada no texto é... Então, vocês vão analisar a letra A, B, C e D. E, na sequência, a gente retorna com vocês para fazermos a nossa correção. Participe no chat.
Muito bem, então a gente volta agora para fazermos a nossa correção da atividade. Vamos conferir aí analisando o texto, né? Temos aí a frase: a ética é uma ferramenta importante para o bom convívio entre as pessoas. Então a palavra ética, ela desempenha, né, que tipo de sujeito ela é. Então, observe aí que a ética, ela está funcionando como o sujeito da oração, né? Então tem um sujeito simples aqui, né? Tem só um núcleo. Então, nós temos aí a letra A, né? Sujeito determinado simples. Ele é determinado porque ele está explícito na oração, ele está presente, a gente consegue identificá-lo naturalmente. Então, por isso que ele é determinado, tá? Na letra B, a gente vê que não é possível, né? O sujeito ou ele é determinado ou ele é oculto. Na letra C também não é sujeito indeterminado. E a letra D, sujeito inexistente, também não é. Então, a resposta correta é a letra A, sujeito determinado simples. Então, quem marcou a letra A acertou, né? Nosso gabarito aí, ó. Ele é um sujeito determinado simples. E a palavra ética é o sujeito determinado simples da oração. Ele é simples porque só há um núcleo e é determinado porque está definido na oração. A gente consegue identificá-lo naturalmente, né, no contexto da oração. Ok? Então, por isso ele é determinado simples. Então, seguimos agora para a nossa terceira questão. Vamos ver. Ocultaram a verdade, mas um dia ela emergirá. Nesta oração há sujeito determinado oculto, letra B, sujeito determinado composto, letra C, sujeito determinado simples, ou letra D, sujeito indeterminado. Qual é o sujeito que está presente nesta oração? Então, segue aí a atividade para vocês, daqui a pouquinho eu retorno.
Muito bem, retornamos com vocês aqui para fazermos a correção do exercício. Vamos verificar aí na análise do verbo, né, do verbo ocultaram a verdade. Então aqui vocês observam que o verbo está na terceira pessoa do plural, né? A regra, né, do sujeito determinado, aliás, do sujeito indeterminado, é que o verbo deverá estar na terceira pessoa do plural, né? E além disso, você tem que analisar o sentido que esse verbo traz. Então observem aí, ó, ocultaram a verdade. Aí a gente pergunta, mas quem ocultou? Né? A gente não sabe quem foi que ocultou a verdade. Não sabemos as pessoas que ocultaram essa verdade, né? Então nós vamos ter o quê? Um sujeito indeterminado. Por quê? Porque a gente não consegue identificar esse sujeito. Por isso que ele é indeterminado. Não identificamos a pessoa, não identificamos quem fez essa ação verbal. Então, portanto, eu vou ter o quê? Sujeito indeterminado. Tá? Então, vamos conferir no nosso gabarito, que marcou a letra D, acertou, está de parabéns, conseguiu entender o que é o sujeito indeterminado. E então, seguimos para o nosso comentário. O sujeito desta oração ele é indeterminado, pois o verbo ocultar está na terceira pessoa do plural, não se sabe de quem se fala, né? Não se determina quais foram as pessoas que ocultaram a verdade. Então, a gente não consegue identificar. Então, nesse caso, nós vamos ter sujeito indeterminado, porque não tem como a gente identificar quem praticou essa ação verbal, né, de ocultar, ok? Então, seguimos agora para a nossa quarta e última questão. Temos aí, ó, na caminhada da vida, caímos, levantamos e continuamos firmes e fortes para alcançar nossos propósitos. Os verbos destacados no texto indicam que há sujeitos determinados ocultos, sujeitos determinados compostos, letra C, sujeitos determinados simples ou D, sujeitos indeterminados. Então, vocês vão analisar direitinho cada um desses verbos para vocês conseguirem identificar qual é o tipo do sujeito, ok? Então, segue a atividade para vocês, daqui a pouquinho eu retorno.
Muito bem, voltando aqui com vocês para fazermos a nossa correção da atividade. Vamos observar aí na oração, vamos ver qual é o sujeito que está presente aqui, né? Nessas orações. Na caminhada da vida caímos, levantamos e continuamos firmes e fortes para alcançar nossos propósitos. Então aqui, olha, pela desinência do verbo, né? Aqui nós vamos conseguir identificar o sujeito da oração, né? Que é o nós. O nós está oculto, não é? Mas a gente consegue identificar por meio da desinência verbal, né, que é esse finalzinho aqui do verbo. Logo, quando a gente consegue fazer essa identificação por meio da desinência do verbo, a gente logo descobre qual é o tipo do sujeito. Ele está implícito, né? Ele não está escrito na oração, mas o verbo vai nos dizer quem é esse sujeito. O verbo vai estar mostrando, né, qual é esse sujeito. Então, nessa oração, nós vamos ter o quê? Nas orações, né? Porque é mais de uma oração. Sujeitos determinados ocultos. Sujeitos determinados ocultos, porque eles estão determinados na oração, apesar deles estarem ocultos, né? Porque quem faz justamente a determinação desse sujeito é o verbo, né? Então, a resposta correta é a letra A. Quem marcou a letra A acertou, né? Então, temos aí a letra A, sujeitos determinados ocultos, e pela desinência dos verbos caímos, levantamos e continuamos, identificamos que há sujeitos ocultos na oração, né? Ou nas orações, né? Porque temos mais de uma oração. Eles não estão escritos no texto, mas identificamos pelas desinências verbais. Então, essa é uma regra fundamental para a gente conseguir identificar o sujeito oculto ou sujeito implícito, né? Aquele que está na oração, mas ele não está escrito, ok, turmas? Então, esse foi o nosso exercitando sobre os tipos de sujeito. Agradecemos a todos pela participação e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.